Policiais indígenas trocaram flechas e É sério isso? Nossa, juro. É sério. Era pra O que eu tô lendo é sério? Entendi. Lógico que é. É sério mesmo? Lógico. Policiais indígenas trocaram flechas e bombas de gás na esplanada dos ministérios em Brasília nesta terça-feira. O confronto começou quando um grupo de 500 a 800 indígenas protestavam contra o projeto de lei 490 de 2007, que pode anular a demarcação de terras. Devido à confusão, uma reunião que discutiria a proposta na CCJ precisou ser remarcada. A assessoria da Câmara afirmou que um policial legislativo, um policial militar e um servidor da área administrativa da Polícia Legislativa foram feridos por flechas. Todos foram socorridos por médicos e passam bem. Com ferimentos graves causados por bombas de efeito moral, gás lacrimogênio e gás de pimenta, 2 indígenas seguem em observação no Hospital Base de Brasília. É isso mesmo, Vini? Essa isso notícia mesmo. é verídica. É verídica. Inclusive, nós tivemos a imagem também do policial ferido ali com a flecha de um indígena. Enfim, cada um com a sua versão, né? Os indígenas falando que foram os policiais que iniciaram ali o confronto e os policiais falando que foram os indígenas. Enfim, é uma discussão importante, polêmica e que tem gerado bastante atrito aí durante essas discussões, Paulo. Ô, Adriles, qual que é a consequência prática nas terras indígenas se esse projeto de lei for aprovado? Eu acho que é absolutamente quase que nenhuma. Eu acho que já tem 15% de terras demarcadas de território indígena. Isso para 400 mil pessoas, 400 mil indígenas. Ou seja, isso não há possibilidade de demarcar, de alargar mais esse território. Agora, o que a gente vê nessas cenas de 3 policiais feridos por flechas é exatamente sintoma de um tipo de política pseudo-progressista de colocar o índio como um animalzinho de zoológico. Eu tenho certeza que a maioria da população indígena não age dessa forma. Isso são pessoas cooptadas por movimentos políticos oportunistas que querem, de alguma forma, se contrapor ao governo. Ou seja, era um projeto de sair do governo federal para o Congresso Nacional. Ou seja, qual que é exatamente a questão aí? Agora, enquanto não houver um tipo de pertencimento dos índios à sociedade como um todo, ocidental como um todo, a sociedade brasileira, enquanto houver esse tipo de separação de um Estado indígena colocado de cima para baixo pela Constituição, que acha que eles devem ser absolutamente intocados, inimputáveis, ser colocados como bichos amestrados dentro de uma terra, enquanto não houver a possibilidade dos índios serem agregados à cultura nacional, aprenderem a cultivar a terra, fazer agropecuária, ter internet, água encanada, esgoto, eles terem a possibilidade de ir para os grandes centros, serem tratados como cidadãos legítimos brasileiros, sempre vai haver esse tipo de absurdo. Como é que você concebe índios invadindo o Congresso Nacional armados de arco e flecha e sendo tratados como bons animaizinhos domésticos? Ou seja, é exatamente sintoma de uma política absolutamente insana e preconceituosa. É a mesma coisa de pegar toda a população negra brasileira e colocar em quilombolas para preservar sua cultura original. Não existe mais cultura original indígena. O caldo da mistura brasileira é exatamente a nossa força de pessoas que misturam, que mesclam suas culturas, seus comportamentos, suas origens étnicas. Colocar o índio como um animalzinho de zoológico que deve ser colocado numa terra específica, isso só dá problema. Não adianta. Joelzinho, ficou faltando o seu comentário sobre a treta dos indígenas lá em Brasília. Pois é, uma cena triste que a gente vê lá em Brasília. Os indígenas, as lideranças, os povos estão basicamente desesperados agora. Porque resgataram esse projeto que não é de agora, é de 2007, que basicamente inviabiliza qualquer demarcação de terra indígena aqui para frente. Tem diversos povos indígenas que até hoje não têm reconhecida a sua terra. E a questão racial no Brasil é diferente um pouco, Adriles, o que você mencionou. Você falou, é como se pegasse os negros e tudo. Os negros, os caboclos, os brancos, são todos povo brasileiro. Povos indígenas que vivem separados não se veem como povo brasileiro, têm um orgulho de ser uma identidade diferente, são uma etnia diferente. O Brasil, o grosso do país, não tem diferenças de etnias. Por mais que tenha um branco, um negro, é todos brasileiros. Povos indígenas não. Tem muitas vezes uma cultura própria, uma língua própria. Sofreram séculos
de perda de terras, de morte. A população indígena do Brasil, a gente sabe que veio mais ou menos numa queda constante. Até quando? Até que finalmente o Estado brasileiro, inspirado em ideais de brasileiros admiráveis, como o Marechal Rondon, que foi o primeiro aí a traçar grande parte do território brasileiro, a ter o bom contato com os índios, a buscar preservar os povos indígenas. O Brasil, inspirado pelos ideais de Rondon, Darcy Ribeiro, fez a política de demarcação de terras e desde então, finalmente, vejam só, a população indígena brasileira parou de cair, parou de morrer mais gente do que nasce, né? Então, agora, infelizmente, estão botando a pá de cal em nome de quem? Em nome de interesses econômicos ultrapredatórios, de garimpo ilegal, que querem legalizar tudo, em nome de grilagem de terras, querem também dar a anistia da grilagem de terras, ou seja, a cada nova geração, anistia todo mundo que grilou e vendeu no passado. Assim vai, assim avança, muito bem. E caminha lado a lado o genocídio indígena da destruição ambiental brasileira. Peraí, Adriles, vamos girar a pauta, só uma pergunta retórica. Esses povos se quiseram colocar como diferentes, com etnias, com culturas diferentes, ou foram colocados pelo homem branco, entre aspas, de maneira diferente? É claro que existe uma hegemonia de cima para baixo que quer colocar os índios de maneira diferente. E, meu caro, 15% do território nacional para 400 mil pessoas, você quer mais terra? Adriles, você sabe quantos por cento do território nacional está na mão de 1.000 CPFs? Quase 20%. Mas 15% para 400 mil pessoas é muita coisa. O latifúndio não te ofende? De a demarcação indígena te ofende mais que o latifúndio? Ué, mas o latifúndio ele cria produtividade, cria alimento, cria agropecuária, cria terra cultivada, cria emprego, gera emprego, gera renda, gera trabalho. Gera pobreza no campo também. As populações indígenas geram renda para eles mesmos, Joel. Geram preservação de culturas e povos. É impossível. Muito mais gente, inclusive, eu quero preservar aqui a minha sanidade mental sempre.